Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada amigo, com cada irmão nesta noite, e que o Espírito Santo possa trabalhar desde já na sua mente de cada um. Nesta noite fico feliz em poder estar com vocês mais uma vez, depois de alguns dias. Deus tem dado o privilégio de também estar pregando em outros lugares, e ouvi o chamado para estar aqui com vocês, e quero compartilhar com vocês o recado que Deus tem para cada um de vocês. Deus possa abençoar a liderança desta igreja, cada irmão, cada amigo, cada jovem, e que possa usar de forma poderosa a vida de cada um. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, e nós iremos ler o versículo de número 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu quero convidá-los a colocar em pé, para nós fazer a leitura desse texto bíblico. Amém? Todos encontraram? Você também que está aí acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, vamos acompanhar o texto bíblico que nós iremos ler. Ezequiel 22, verso 30, diz assim a palavra de Deus: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Novamente, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podem sentar, queridos. O tema da mensagem desta noite tem como título: O homem que Deus procura. O homem que Deus procura. Sabe, querido, o livro de Ezequiel é um livro fantástico. Ezequiel tinha como pai um sumo sacerdote. E geralmente o filho se espelha no pai. E o sonho de Ezequiel era ser um sacerdote. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, uma tribo escolhida por Deus, consagrada por Deus para trabalhar no santuário terreno. E como todo jovem sonhador, um dia Ezequiel sonhava em vestir aquela estola sacerdotal, entrar no santuário e ministrar ali, e ter acesso ao lugar santíssimo, quem sabe, e sentir a Shekinah, a presença de Deus na sua vida. Só que muitas das vezes os sonhos de Deus não são os nossos sonhos. E a palavra de Deus diz que Deus faz um chamado a Ezequiel. Um chamado não para ser sacerdote. Um chamado muito mais especial ainda. Deus lá no Rio Quebar chama ele para um ministério profético. Para ser um grande profeta na sua geração. O povo de Israel está exilado em Babilônia. E Deus então chama Ezequiel. Ezequiel tem a revelação de Deus no seu trono, no capítulo 3, capítulo 4 do seu livro. Depois, ele tem um chamado para repreender a nação de Israel. No capítulo 22, versículo de número 30, Deus, usando ele de forma poderosa, ele diz o seguinte: Eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na presença perante mim, na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus apresenta a Ezequiel o motivo do povo estar cativo em Babilônia. Certa vez o Senhor chegou à corte, antes do exílio, e existiam praticamente 3 grupos especiais com que Deus poderia contar naquela época. Existiam os reis,
Existia os sacerdotes e existiam os profetas. Certa vez Deus chega ali à corte, procura os reis e príncipes, e Deus não pode contar com nenhum deles, porque eles estão envolvidos na corrupção, eles estão julgando as causas dos oprimidos de forma vergonhosa. Então Deus sai da corte, e Deus então procura agora uma outra classe. Deus vai ao templo. Quando ele chega no templo, os sacerdotes estão oferecendo sacrifícios com ovelhas cegas, mancas, defeituosas. Estão fazendo da casa de Deus lugar de compras e venda. E Deus também não pode contar com os sacerdotes. Então Deus decide subir a montanha, lá onde ficam os profetas. Deus sobe a montanha e começa a olhar profetas por profeta. E percebe que os profetas estão profetizando mentiras, apenas para agradar os povos. Deus olha para os profetas, e Deus também não pode contar com os profetas. Deus então decide andar pelas ruas de Jerusalém, casa por casa. No capítulo 22 fala que ele procura os anciões, procura também os jovens, procura homens e mulheres, e ele percebe que todos estão envolvidos em algum tipo de idolatria, em algum tipo de costumes mundanos, e Deus também não pode contar com os habitantes de Jerusalém. Então Deus, no capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30, ele diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. O coração de Deus está partido, porque com quem Deus pode contar? Sabe, querido, eu gostaria de apresentar para vocês, nesta noite, o homem que Deus procura. O homem que Deus procura. Quando você lê 2 Samuel 17, você vai ver ali, 1 Samuel 17, você vai ver ali o Golias desafiando as tribos ali de Israel. E ele faz o seguinte convite: procure entre vocês um homem que possa lutar comigo. Procure entre vocês um homem que possa lutar comigo. Deus pode fazer algo tão extraordinário através de apenas um homem, que o mundo duvida. Certa vez, um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele estava pregando uma mensagem na sua congregação, e ele falava sobre o chamado, a vocação, e ele dizia o seguinte: o mundo vai ver ainda o que Deus pode fazer através de um homem que se coloca em suas mãos. De repente, um jovem lá no fundo da igreja se levanta e vai em direção ali ao púlpito e se aproxima de Spurgeon e diz o seguinte: pastor, ore por mim, porque eu quero ser esse homem. Naquele momento, Charles ora por aquele jovem este que tem como nome Moody, um dos grandes evangelistas do século 18, 19. Ele ganhou cerca de 1 milhão de almas para Jesus. Que maravilha! Como Deus pode usar de forma poderosa alguém que se coloca nas suas mãos, sem reserva. Sabe, queridos, eu quero apresentar para vocês as qualidades que Deus procura em um homem. Quando você lê Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, lá o profeta relata o seguinte: no ano do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um sublime trono. Glória a Deus.
ele viu o Senhor, e diz que acima do Senhor estavam os serafins. Serafins esses que tinham 6 asas cada um deles. Com 2 asas cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voavam. E os serafins diziam o seguinte: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E todo lugar de adoração está cheio da sua glória. E ele diz que viu fumaça, a manifestação da Shekinah, da presença de Deus ali naquele lugar. E quando ele vê isso, ele diz que o templo se treme. Então ele olha para ele mesmo e diz o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo impuro, e eu vi o Senhor. No momento em que ele diz, ai de mim, ele diz que olha e de repente um dos serafins pega uma brasa viva no altar, e traz essa brasa, e toca em seus lábios. E no momento em que é tocado em seus lábios, disse que ele é purificado de todos os seus pecados. E no momento em que ele é purificado de todos os seus pecados, a Bíblia nos diz que ele ouve uma voz. E a voz dizia o seguinte: quem há de ir por nós? Quem enviarei? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Envia-me a mim. A primeira característica que Deus procura em um homem chama-se arrependimento. Sabe, querido, eu não estou pregando para super-heróis e nem mulheres maravilha. Eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres de carne e osso, cheio de defeito, cheio de falha, que cai, levanta, que erra. O grande problema não é cair, o grande problema é permanecer prostrado. A primeira característica que Deus procura em um homem é um homem que tem um coração arrependido. Isaías se encontrava ali como alguém que se sentia indigno, homem de impuro lábios, e que habitava no meio de um povo impuro. Mas ele confessava seu pecado, e Deus tinha um chamado para esse homem de coração arrependido, assim como Ele tem um chamado para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus procura homem de coração arrependido. Glória a Deus, porque Deus não procura homens que nunca pecaram. Porque se Deus procurasse homem que nunca pecara, Deus não poderia contar com nenhum. Repetindo, se Deus procurasse homem que nunca tivesse pecado, Deus não poderia contar com nenhum de nós. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. É interessante que Salomão ele clama no livro de Provérbios 28, versículo 13, que aqueles que encobrem as suas transgressões, aqueles que se dizem bom demais, diz que para ele, queridos, não há perdão de seus pecados. Então Deus procura homens de coração arrependido, que estejam dispostos a se colocar na mão dele e ser usado poderosamente por ele. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que aqui no nosso meio tem algum homem ou alguma mulher que quer ser usada por Deus de forma extraordinária. De forma extraordinária. A segunda característica que Deus procura em um homem é um homem de fé. Um homem de fé. Quando você lê 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler com vocês nesta noite. 2 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 4. A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo, melhor dizendo, capítulo 17, a partir do versículo 4 até o 7. Capítulo 17 de 1 Samuel.
No versículo 4, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou a tropa de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vós servo de Saul? Versículo de número 10. Diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, todo Israel, essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Sabe, queridos, o convite estava lançado, a oportunidade era única. A grande pergunta que se fazia naquele momento é: onde estava o homem? Entre a tribo de Israel, dos mais fortes era Saul, o próprio rei, mas este não era digno de enfrentar Golias. O convite estava estendido, a oportunidade era única, a pergunta era: onde estava o homem? O homem que Deus queria usar. Onde estava o homem? Para assumir esse compromisso exigia-se fé. Porque o homem na qual ele ia lutar era um homem de cerca de 2,90 m de altura. Era um homem que só a sua armadura pesava cerca de 60 quilos. Só a ponta da lança pesava 7,2 kg. Esse era o homem que desafiava as tribos de Israel. Onde estava o homem? Golias clamava: cadê o homem? Deus estava procurando um homem que ele pudesse usar de forma poderosa, mas um homem que tivesse fé. A segunda característica que Deus procura em um homem é fé. Fé. Sabe, queridos, Davi não venceu um gigante com apenas uma pedrinha. Não foi aquela pequena pedra que derrubou o gigante, não. No momento em que Davi pega aquela pedra e joga, Deus pega nas mãos de Davi, e a força do Senhor vai. É essa força, é esse poder que Davi diz o seguinte: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou com a minha própria força, eu não vou com a minha própria inteligência, com a minha própria sabedoria, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sabe, queridos, fé é certeza das coisas que não se vê. Fé é confiança plena em Deus, independente das circunstâncias. Fé é plena confiança em Deus diante dos desafios. É muito fácil falar de fé quando tudo vai bem. É muito fácil dizer que temos fé quando nós temos o salário caindo todos os meses na conta. É muito fácil falar de fé quando nós estamos com saúde. É muito fácil falar de fé quando o nosso casamento está uma maravilha. É muito fácil falar de fé quando nós temos vários amigos. Difícil ter fé é quando o nosso casamento está caindo aos pedaços e você não sabe mais o que faz com aquele esposo ou com aquela esposa. Fé verdadeira, ela sobressai, ela predomina, independente se eu estou despachado dos médicos, estou com um câncer e não tem mais solução para o meu problema. A verdadeira fé, ela triunfa quando eu estou desempregado e já bati várias portas em vários lugares e sempre recebo um não quando digo que sou adventista. É nesse momento que eu quero ver a verdadeira fé prevalecer quando tudo está dando errado. Sabe, queridos, Deus procura homens e mulheres de fé. A verdadeira fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, disse o apóstolo São Paulo. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais fé nós temos. E por quê, queridos? Porque é aqui nas Escrituras Sagradas que tem exemplo de homens e mulheres de fé. É nas Escrituras que diz que pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro de uma fornalha,
cheia de fogo, queimando ali fogo, e eles conseguiram sair dali sem sentir nem uma chama tocar nele. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Daniel entrou numa cova cheia de leões faminto e saiu dali vivo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus também diz que, através da fé, Moisés toca no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, o povo de Israel passa por meio dele. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem exemplo de homens e mulheres que conseguiram vencer mediante a confiança plena em Deus. Mas a fé, ela não faz apenas milagre. A fé faz você morrer por Cristo Jesus. Pela fé, a Bíblia nos diz que João Batista perdeu a sua cabeça, mas permaneceu firme em Cristo Jesus. Pela fé, Tiago foi degolado. Pela fé, todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos de formas bárbaras. A verdadeira fé é uma fé que triunfa independente das circunstâncias, independente se as bênçãos de Deus estão caindo sobre a minha vida ou se as coisas estão indo de mal a pior. A quarta característica que Deus procura em um homem é um homem que esteja disposto a perdoar o seu inimigo. Quando você lê Gênesis capítulo de número 42, eu quero ler com vocês Gênesis de número 42, versículo de número 8. A Bíblia nos diz o seguinte, 42, versículo 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Sabe, queridos e amados irmãos, Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a perdoar o seu maior inimigo. Todos nós conhecemos a história de José. Nós sabemos que José fazia parte ali de 12 filhos de Jacó. Nós sabemos que José, desde pequeno ali, foi criticado pelos irmãos. E sabemos que ele foi jogado num poço pelos seus próprios irmãos. E nós sabemos também que ele foi levado como um prisioneiro, vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos. Nós sabemos que ele ficou cerca de 10 anos preso em uma cadeia isolada. Nós sabemos que ele foi injustiçado várias vezes. Mas também nós sabemos que a Bíblia nos relata que ele chegou ao trono e tornou-se governador do Egito. Sabe, queridos, qualquer homem comum, ao ver o seu inimigo numa qualidade de servo, famintos por alimento, e ele como governador do Egito teria a oportunidade de castigá-lo de forma ferozmente. Ele poderia colocá-los como prisioneiro e deixá-los morrer na prisão. Ele poderia pedir para que fossem cortados os seus pescoços. Eles poderiam pedir para que ele se tornasse escravo ali o resto da sua vida. Mas qual foi a atitude do homem que Deus procurava? A Bíblia nos diz que José perdoou seus irmãos. E sabe por que José perdoou seus irmãos? Porque José poderia estar muito bem no palácio, dormindo numa cama tão macia, e não conseguir dormir durante a noite. Porque quando nós não perdoamos, nós não temos paz. Alguns já disseram que não perdoar é tomar um veneno pensando que é a outra pessoa que vai morrer. Quando nós não perdoamos, nós não temos paz em nossa vida. Quando nós não perdoamos, nós não conseguimos dormir. Quando nós não perdoamos, nós comemos, almoçamos, jantamos com o nosso pior inimigo, pensando nele, no fim dele. Nós não conseguimos nos libertar. O perdão nos liberta. E Deus está procurando nessa noite homens e mulheres que estejam dispostos a perdoar seus irmãos. Será que nessa noite tem alguém aqui que precisa perdoar seu irmão? Que precisa perdoar seu esposo, sua esposa, seu filho, o patrão, o colega de trabalho? Será que nessa noite tem alguém aqui que tem ressentimento, que no seu coração tem rancor, tem raiva, tem ira e não consegue perdoar? Deus está procurando homens que estejam dispostos a perdoar. Essa é mais uma característica do homem que Deus procura. O homem que Deus procura. Sabe, queridos,
a quarta e última característica que Deus procura em um homem se chama integridade. Quando você lê no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que falando-se de Jó, que ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. No mesmo capítulo 1, versículo seguinte, a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, o homem mais rico de todo o Oriente. No mesmo capítulo 1, falando que Jó era um homem rico, um homem que tinha muito dinheiro, muitos empregados. Jó, no meio da sua agenda, da correria do dia a dia, às 4 a 5 horas da manhã, ele abria ali um espaço exclusivo para Deus. A Bíblia diz que pelas madrugadas ele buscava o Senhor, orava pelos seus filhos, orava pela sua família. Ele tinha tempo de qualidade com Deus. É possível alguém rico ser íntegro e ter tempo para Deus. Sabe, queridos, só que em algum momento da história, quando os filhos de Deus foram adorar ao Senhor, foi perante o Senhor, diz que foi Satanás junto com eles, e Deus olha para Satanás e diz o seguinte: você viste meu servo Jó? Não existe na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, justo, reto e que se desvia do mal. E Satanás olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei porque que Jó é tão íntegro assim. O Senhor tem comprado a sua obediência. O Senhor comprou a obediência dele. Mas no dia em que tu deixar-te derramar as bênçãos sobre a vida dele, ele vai blasfemar contra ti. O universo inteiro para e olha para aquele argumento de Lúcifer. Será se Satanás tem razão? Se Deus parar de derramar as bênçãos sobre a vida dele, ele vai se rebelar contra o Senhor? E o Senhor então diz o seguinte: está nas tuas mãos, toque em tudo que ele tem. Toque em tudo que ele tem. Disse naquele momento os inimigos para fazer o seguinte com Jó. Disse naquele momento: fogo desce do céu e queima as ovelhas e os servos de Jó. Perceba o poder que o inimigo tem de fazer até fogo descer do céu. Então, de repente, alguém chega na casa de Jó e diz: Jó, é o seguinte, as tuas ovelhas foram queimadas e os seus servos foram destruídos. De repente, outro chega e diz: Jó, veio um vento do Oriente e matou o restante dos animais. Sabe, queridos, e ele diz o seguinte: só eu restei. Sabe que a Bíblia nos diz que Jó perdeu tudo o que ele tinha, e inclusive ficou doente. Mas para provar para o universo que ele era íntegro de verdade, no capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com esse último texto. Sabe, queridos, Jó não vendera a Deus a sua integridade. Jó era íntegro ao Senhor, independente da circunstância que ele vivia. A Bíblia nos diz que mesmo depois que ele perde os bens materiais, e perde inclusive a saúde, e que ele está com um caco raspando ali a sua pele, uma pele essa cheia de bichos, e que fedia bastante, em que as pessoas ao passarem 7 metros de distância não conseguiam aproximar-se dele. Ele contava com os seus amigos, porque a Bíblia diz que os verdadeiros amigos, eles aparecem quando todos desaparecem. Só que os amigos de Jó, quando aparecem, eles passam 7 dias contemplando a sua dor, e no momento em que eles pronunciam palavra,
seria melhor eles terem ficado calados, porque eles começam a acusar Jó de ter cometido algum tipo de injustiça. Você tem pecado contra o Senhor, você blasfemou contra o Senhor, você está sendo castigado porque você merece. E Jó esperava uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, e o que vem é acusação. Uma das piores coisas na vida é quando você conta com seus melhores amigos, e esses melhores amigos desaparecem justamente no momento em que você mais precisava dele. Jó está agora sem os bens materiais. Jó está agora sem os amigos. Só que ele olha para sua esposa, a amiga de travesseiro dele, e ele diz: com essa eu posso contar. A mulher olha para Jó e diz o seguinte: Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus teu e morre. Não compensa servir a Deus, Jó. Para que continuar íntegro diante de tal circunstância? A mulher afasta-se de Deus, abandona o Senhor e incentiva ele também a abandonar. Agora Jó sem bens materiais, sem amigos, sem saúde, sem esposa, sozinho. Ah, queridos irmãos e amigos, como é difícil se sentir sozinho no momento em que a gente mais precisa de ajuda. Quem sabe aqui nessa noite tem alguém que está se sentindo sozinho, ou já se sentiu sozinho, e quem sabe está precisando de ajuda. Só que até o momento, nenhuma mão foi erguida para ajudá-lo. E muitas das vezes nós precisamos passar por provas sozinho. Sozinho. Só você e Deus. Quem sabe a carga que você está carregando, você sozinho vai ter que atravessar o deserto com ela. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que a carga é um pecado acariciado e que não tem conseguido abandonar. Quem sabe a sua carga seja um cônjuge que tem dificultado a sua vinda à igreja e a servir a Deus. Quem sabe a sua carga seja passar por várias provas, por ser fiel ao Senhor. João no capítulo 38, 39 e 40, ele começa a clamar e dizer: Senhor, onde está o Senhor? Onde está o meu socorro? Deus começa então a argumentar com Jó e diz o seguinte: Jó, olhe para o céu, quem criou tudo isso, Jó? Quem criou os oceanos, Jó? Quem criou o vento, as estrelas, o universo? Jó, tudo isso aí, Jó, está aqui, ó, na palma das minhas mãos. E se isso tudo está na palma das minhas mãos, Jó, eu sei do futuro, eu sei o que é melhor para ti. Sabe, queridos e amados irmãos, nós conhecemos o grande conflito entre o bem e o mal. Nós sabemos desse grande conflito, mas Jó não sabia o que estava acontecendo em algum lugar do universo. Ele não sabia que Deus tinha sido acusado de comprar a sua obediência, e que a fidelidade dele, a integridade dele diante dos desafios seria uma prova para o universo inteiro de que Deus é amor e que a criatura pode obedecer sim ele de livre e espontânea vontade. Só que chegou o momento da prova cessar, porque nada nessa vida dura para sempre. Os momentos bons passam, mas também os momentos ruins também eles passam. Pode até parecer que está demorando, mas um dia vai chegar ao fim. Nós não sabemos quantos dias Jó passou pelaquela prova, mas nós sabemos que um dia Jó disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive e que algum dia ele se levantará sobre a terra. No capítulo 42, Deus se levanta e diz o seguinte: Jó, a prova acabou. Jó, a prova acabou. Glória a Deus.
Jó, a prova acabou. Se prepara, Jó. Tudo em dobro. As ovelhas, os camelos, tudo em dobro. Menos os filhos. Sabe por quê? Porque Jó, na manhã da ressurreição, em algum dia da ressurreição, esses filhos que morreram vão ressuscitar. Então você não precisa de filho em dobro. O homem que Deus procura. Procurei entre eles um homem que se colocasse perante mim, para que eu não destruísse a terra, mas ninguém achei. Sabe, queridos, se Deus não achou naquele tempo, Deus está procurando hoje homens e mulheres que estejam dispostos a se colocar na mão dele e ser usados de forma poderosa por ele. Se consagre, se prepare, porque nesses últimos dias Deus vai te usar. Deus vai te usar de forma poderosa. E isso depende de como você se encontra, porque Ele vai te usar de forma poderosíssima. Em nome de Jesus, Deus está procurando esses homens e essas mulheres. Amém. Amém. Nós iremos cantar nesse momento. O hino Chegou a Hora. E eu quero que você faça aí um compromisso com o Senhor. Dizer: Senhor, eu quero ser este homem.